Olá, doutores e doutoras, mais uma vez boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Direito Processual Penal. Tenham uma excelente semana e um maravilhoso mês de novembro. Estamos aí caminhando, então, para o final do nosso semestre, né, de um ano aí totalmente atípico, e roguemos aí que tenhamos um 2021 muito melhor do que foi 2020. Pessoal, a tela já está compartilhada. Vamos lá, então, para a nossa aula. Lembrando que o material didático já está disponível no AVA e a nossa aula, na sequência, será disponibilizada em vídeo também. O objeto do nosso estudo hoje será a análise dos artigos 325 em diante, né, do Código de Processo Penal. Falávamos sobre o valor da fiança, falávamos sobre a fiança, na verdade, aí na aula anterior. E aí, sobre esse tema, então, nós temos que o valor da fiança ele tem que ser um valor estimado, né, de uma forma que seja capaz, né, de trazer ali para aquele que recebe essa faculdade jurídica a possibilidade de compreender então, que a fiança é, na verdade, um garante. Ou seja, se ele não cumprir as condições, se ele não for uma pessoa totalmente receptiva a responder ao processo em liberdade, né, ele terá ali perdido o valor da fiança, quebrada ali a concessão da fiança. Lembrando que se perde, quanto ao valor da fiança, metade do valor depositado. Então, não pode ser um valor exíguo que justifique o indivíduo ali, né, que ele não compreenda a seriedade da coisa. Então, é fundamental que o valor da fiança seja compatível com a sua capacidade econômica. Então, é um fato de extrema relevância quando nós tratamos aí da fiança. E o artigo 325 vem dizer que o valor da fiança será fixado pela autoridade que conceder nos seguintes limites, que a conceder nos seguintes limites. Falando sobre a autoridade que a conceder, né, nós temos uma regra básica aí para quem pode conceder a fiança, ou seja, para que possa ser concedida a fiança, crimes apenados com pena de reclusão, somente o magistrado poderá conceder a fiança. Crimes apenados com pena de detenção, somente o delegado de polícia poderá conceder a fiança. Então, nós temos já um parâmetro de compreensão sobre quem pode conceder a fiança. E aí nós temos, então, no inciso primeiro, que diz que será de 1 a 100 salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no seu grau máximo, não for superior a 4 anos. Será de 10 a 200 salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade combinada for superior a 4 anos. E aí o parágrafo 1º vem dizer, se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança ainda poderá ser dispensada, né, conforme diz aí o artigo 350 deste Código, porque o fato da pessoa ser pobre não pode lhe impedir, né, de responder o processo em liberdade, porque ela não tem condição de pagar a fiança. Então, seria aí totalmente injusto não conceder a fiança ao pobre, conceder a fiança somente a quem tem posses e condição para o pagamento da fiança. Então, buscando aí esse equilíbrio, essa isonomia, né, essa equidade em que pode até a pessoa ser dispensada do pagamento da fiança. Inciso 2, reduzida até o máximo de 2/3 ou até aumentada em 1000 vezes. Então, ou seja, nós vemos aí que a fiança tem por condão, a fiança tem por finalidade fazer com que a pessoa possa responder aí pelo crime em si, mas também, né, que seja no limite das suas posses. Bom, nós temos aí a questão dos valores atualizados da fiança, ou seja, nos termos da Lei 12.403 de 2011, percebam que nós já falamos bastante sobre essa lei, cuidou de rever-se os valores previstos na fiança, antes fixados em valores de referência já ultrapassados. Hoje, nós temos a base de cálculo da fiança, a base do salário mínimo nacionalmente fixado, né?
O exemplo que eu coloco aí para vocês seria ali a época em que o salário mínimo ainda era R$ 998, né? Hoje nós sabemos que ele está em R$ 1.045. Então, mas naquela época, na primeira faixa ali, né, os crimes cuja pena máxima combinada não seja superior a 4 anos, as infrações, né, como furto simples, por exemplo, elas partiriam de R$ 998, seria um salário mínimo, até R$ 99.800. Então, são aí, logicamente, valores importantes, valores que têm como finalidade, de fato, a garantia do cumprimento, né, das observâncias legais ali para o cumprimento das condições aplicadas cumulativamente à fiança, mas também criando aí um critério de prudência ao magistrado para que possa arbitrar a fiança, logicamente, ao passo e ao modo que isso não vai interferir, isso não vai incompatibilizar a subsistência do indivíduo ou da sua família. Naquela segunda faixa que nós observamos, né, a fiança ela estaria ali entre R$ 9.980 até R$ 199.600. Então, nós temos que observar naquela segunda faixa. André, mas qual faixa que você está falando, pessoal? Aqui, olha só. Né? Primeira faixa, inciso 1º, de 1 a 100. Segunda faixa, de 10 a 200 salários mínimos. E depois nós temos a terceira faixa aqui do parágrafo 1º, que vem falar que ela pode ser, então, multiplicada por 1.000. Então, naquela segunda faixa, né, entre 10 e 200 vezes é onde nós atingiríamos esse valor. Nós temos que compreender que a fiança não se trata de uma medida punitiva. Na verdade, a fiança se trata ali, vamos pensar assim, de uma caução, né, de uma segurança econômica e financeira para que ao final do processo as despesas do processo sejam pagas, né, futura talvez indenização à vítima possa ser compensada e, em caso de absolvição, o valor seja devolvido atualizado ao indivíduo que prestou a fiança. Então, é um fato bastante importante, ou seja, não se trata de punir o réu, mas somente de garantia de que ele se comprometerá ao cumprimento das condições do processo, né? a colaborar ali com a instrução processual, já que ele também é um grande interessado. Com relação à situação econômica do réu, e conforme nós já vimos, pessoal, nada justificaria ali nós fixarmos uma fiança pequena demais para alguém que é extremamente rico, ou fixar uma fiança mínima, que seja lá um salário mínimo, a quem não tem condição de prestar esse valor. Então, ela tem que ser ali, tem que haver uma parcimônia do magistrado sobre o aspecto de que deve ser fixado ali a fiança sobre o aspecto da mínima ou da máxima, melhor dizendo, miserabilidade. Né? Então, ou seja, o que nós temos? Ela pode ser de um salário mínimo e até reduzida em 2/3 para aqueles que estejam em condição econômica extremamente difícil, para aquele que possa ser considerado como o maior paupérrimo de todos, mas também para os mais ricos, ela pode ser, então, ali aumentada, majorada em até 1.000 vezes, o que vai, logicamente, elevar aí o seu valor a um patamar bastante expressivo e que vá atingir economicamente qualquer um dos indivíduos ali beneficiados pela concessão da fiança. Não se trata aqui, na verdade, é importante dizer isso, somente em razão da gravidade do crime em subjetivo aplicado, né, conforme nós vimos. Mas são dois fatores associados, tanto a gravidade da conduta em abstrata, como também a capacidade econômica do réu. E aí nós temos ainda questões de maior relevância, como até mesmo a possibilidade do réu deixar, né, a concessão de liberdade, por exemplo, condicional, independentemente de fiança. E esse é um precedente bastante discutido já também aí pelo STF, quando diz que na dicção dos artigos 325 e 326 do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu é o principal elemento a ser considerado no arbitramento do valor da fiança, diante da incapacidade econômica do paciente, aplicável à concessão de liberdade provisória,
com a dispensa de pagamento de fiança. Ou seja, ele não pagando a fiança, na verdade, ele vai ser sujeitado ali, né, tão somente às obrigações, conforme lá constantes dos artigos 327 e 328 deste Código. E há outras medidas cautelares, né, que for ali o caso, nos termos do artigo 325, parágrafo 1º, inciso 1, combinado com o artigo 350 do Código de Processo Penal. Então, sobre esse aspecto, né, neste julgamento deste habeas corpus, pela ministra relatora Rosa Weber, de 2015, a ordem de habeas corpus concedida para deferir o benefício da liberdade provisória com dispensa do pagamento de fiança e a imediata expedição do competente alvará de soltura, ressalvada, se o caso, a imposição de medidas cautelares, aquelas lá que nós analisamos nas aulas anteriores, que são ditas, que são ali expressas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal. Então, fiquem atentos a essa possibilidade de dispensa do pagamento da fiança, e aí seriam aplicadas, como eu disse, tão somente as condições, as medidas cautelares, né, contidas lá no artigo 319 do CPP. Uma outra questão aqui também bastante importante, como nós já observamos, seria aí, né, a possibilidade dessa redução do quanto da fiança, né? Então, sobre esse aspecto, tanto quanto a redução, quanto a majoração, já que são dois temas aí desse mesmo slide, nós podemos ver que ela deve atingir aqui todos os opostos, todos os extremos. E, mais uma vez, né, aquilo que nós observamos, tanto pela redução quanto pela majoração, são os dois tópicos aí que nós temos sobre análise, é importante que nós falemos dele, então, de forma conjunta. Então, tanto para que ela seja reduzida, como para que ela seja majorada, nós temos que observar o fato bastante interessante. Pessoal, não é o mais importante aqui a gravidade da conduta, mas sim a capacidade econômica do réu. Esse é o fato bastante importante, né? E em algumas hipóteses, por mais que você eleve ela em 1000 vezes, fixe ela no máximo, e ainda eleve ela em 1000 vezes, ainda assim alguém terá a capacidade econômica para o pagamento, né? Então, ou seja, você fixa ela lá em 200 vezes e multiplica por 1000, ainda assim alguém preferirá pagar essa fiança e responder o processo em liberdade. Então, são critérios que, logicamente, nós não vamos torná-la inatingível, né? Ou nós não traremos a fiança, a capacidade e o cunho pedagógico que a ela exige para algumas pessoas. Por mais, por exemplo, aí que quando fixada ao máximo, ela possa chegar em quase, né, 200 milhões de reais. Mas mesmo assim terá alguém que tenha capacidade econômica para o pagamento. Então, por mais que ela seja extremamente alta, nós não podemos dizer que ninguém terá condição de prestar a fiança, pessoal. Eu tenho certeza que quem tiver condição financeira para prestá-la, assim o fará, por que não, desejará responder um processo no cárcere. O artigo 326, por seu turno, diz que, para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o final do julgamento. Então, querendo ou não, todos esses aspectos devem ser aqui analisados para que a prestação da fiança atinja seu objetivo maior, que é vincular a pessoa, fazer com que ela não queira, de forma alguma, perder este valor, né? E aí nós sabemos que existem duas formas dela não perder. A primeira delas é que ela seja absolvida. E a segunda delas é que, durante o processo, ela cumpra essas condições. Mas, mesmo assim, se ao final do processo ela for condenada, perderá o valor da fiança. Então, só tem uma hipótese fatal para que ela não perca a fiança, que ela seja absolvida, né? Porque se ela for condenada, poderá ali perder ou deverá perder o valor prestado à fiança, mas pelo menos respondeu o processo em liberdade. Quais são os critérios, então, para a determinação da fiança? Mais uma vez, pessoal,
Aqui nós já falamos quais são eles, mas eu vou repetir. Primeiro, natureza da infração. Segundo, condições pessoais de fortuna. Então, esses são os dois extremos necessários a serem analisados. Natureza da infração, condições pessoais da fortuna, e lá no finalzinho do nosso slide nós temos a letra C, que trata aqui da vida pregressa do acusado, né? Então, ou seja, são 5 hipóteses, das quais as 2 primeiras com certeza são as fundamentais, ou seja, natureza da infração, letra B, condições pessoais de fortuna. Dali para frente, são critérios talvez de menor peso, como a vida pregressa do acusado, a periculosidade ou provável importância de custas. Se eu for analisar provável importância de custas, periculosidade e vida pregressa, assim ainda eu vou ter que analisar esses critérios sob o aspecto da letra B, ou seja, condições pessoais de fortuna. Não adianta nada eu achar que ele tenha que pagar um valor vultuoso em razão, né, da letra A, C, D e E, se ele não tem capacidade econômica para prestar a fiança, né? E, logicamente, pode ali o magistrado compreender ainda que, em razão da sua periculosidade, está aí contida na letra D, não deva a essa pessoa ser prestada fiança. Nos termos aí do artigo 327 do Código de Processo Penal, nós temos que a fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada, pessoal. Só que aqui tem uma ressalva. Quando o réu não comparecer, e aí deveria constar de forma injustificada. Tá? Por quê? Porque se ele não pode comparecer, mas existe uma justificativa razoável para o não comparecimento dele, não há que se falar em quebramento de fiança. Então, essa análise aqui do artigo 327 é uma análise que nós devemos fazê-la com a devida ressalva, ou seja, sobre o fato, sobre o aspecto de que a fiança só se quebra quando a pessoa não comparece aos atos do inquérito ou do processo de forma injustificada, porque se houver uma justificativa razoável e plausível, não há por que ali considerar como quebrada a fiança prestada pelo indivíduo. E esse termo de compromisso, então, que ele presta é essa obrigação que ele assume, né? Uma obrigação muito lógica aí de comparecer em todos os atos do processo. Na prática, quando nós observamos situação como essa, o que nós temos? Por exemplo, aí, a aplicação da jurisprudência do TJ de São Paulo, que vem dizer postulação a salvo-conduto, paciente em liberdade provisória, determinação pelo juízo de comparecimento à audiência de oitiva da vítima, deprecada à comarca de Presidente Venceslau, sob pena de revogação da liberdade provisória. Obrigação de comparecimento a todos os atos do processo, conforme diz ali o artigo 327, cujo descumprimento não implica na imediata decretação da prisão preventiva, ato processual que prescinde de presença física do réu, reconhecimento que pode ser realizado por outros meios, defesa que abdicou ao direito de presença e não poderá futuramente arguir nulidade por este motivo. Ordem concedida, convalidando a liminar. E aí nós estamos diante, então, de um habeas corpus, né, do ano de 2016, cujo teve como relator o desembargador Bandeira Lins. Então, ou seja, esse comparecimento a todos os atos do processo, ainda mais nesse momento em que estamos vivendo, não há necessidade que seja presencial, né? Hoje nós temos o comparecimento virtual a atos legais e obrigatórios, né? Ou atos regulares ou regulamentares, como audiências e assim por diante. Assim, por exemplo, como estamos aqui hoje na nossa aula. Ou seja, o fato de que nós estamos numa aula cumprindo a nossa obrigação de forma aqui, né, virtual. Então é um fato bastante interessante quanto a esse aspecto também. Não há necessidade que seja um comparecimento aqui, né, presencial, até porque existem outras formas
de cumprir aqui essa obrigatoriedade do comparecimento. Por sua vez, o artigo 328 diz que o réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado. Então percebam aqui uma situação bastante importante. A primeira delas é que, lembrando que a pessoa que está solto desta forma, ganhou a liberdade mediante uma liberdade provisória e condicional, o Estado tem que saber onde ele está, até porque nada impede que o Estado fiscalize se ele está de fato cumprindo as obrigações, como, por exemplo, não se ausentar da sua residência no período noturno. Então, esse é um fato. Um outro aspecto é um critério de razoável compreensão, onde diz que ele não pode se ausentar da sua residência sem comunicar à autoridade ali que o fiscaliza, quando ele tiver que ficar por menos de 8 dias. Ou seja, só vai ter que comunicar à autoridade se ele ficar ausente por mais de 8 dias. Então, por exemplo, naquelas viagens de bate e volta, ou ele precisa sair da sua residência para resolver um assunto numa cidade vizinha, somente se ele ficar por mais de 8 dias fora da sua residência é que ele deverá comunicar ali o juízo processante. Na verdade, ele vai ter que informar para onde ele vai, qual o motivo dessa viagem, onde ele poderá ser encontrado e a data prevista para o seu retorno. Então, são informações que, na verdade, fazem com que o indivíduo esteja solto, mas, na verdade, não plenamente livre, já que ele continua aqui sendo vigiado, controlado em seus atos pelo Estado, na forma que nós observamos aqui pelo artigo 328. Então, são situações, são fatos que nos levam à compreensão de que a liberdade provisória, a liberdade condicional, no caso aqui, ela é, logicamente, também limitante da liberdade do indivíduo. Essa fácil localização, na verdade, é um aspecto bastante importante sobre o aspecto de que o afiançado deve manter-se em local conhecido da autoridade processante. Então, ou seja, ele deve estar no local onde ele seja rapidamente e prontamente localizado para que, por exemplo, possa cumprir ali um ato de extrema importância para o processo. Então, para que esse ato processual ou procedimental se torne, então, a sua intimação, é porque é o local onde ele deve ser encontrado. E aí, logicamente, se nós estivermos diante de uma ausência prolongada, pode sinalizar ali, por exemplo, a possibilidade de fuga, para que o indivíduo se encontre no estado de foragido. E não é essa, logicamente, aí a intenção da legislação em conceder a liberdade de alguém, bem como no termo que é assinado pelo afiançado, em onde ele assume a responsabilidade, a obrigação de comparecer em todos os atos do processo. Agora, se esta viagem não for por mais de 8 dias, aí não há nenhum impeditivo que ela seja realizada e, em razão dela, não haverá, por exemplo, aí o quebramento da fiança, porque considera-se como um período curto de tempo onde a pessoa poderá retornar ainda apta a praticar um ato processual. O que não pode acontecer, pessoal, é que a pessoa fique totalmente incomunicável. E isso vai gerar um problema. Ou pode o juiz não autorizar essa viagem. Artigo 329. Diz ele que nos juízos criminais e delegacias de polícia haverá um livro especial com termos de abertura e de encerramento, numerado e rubricado em todas as suas folhas pela autoridade, destinado especialmente aos termos de fiança. O termo será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade e por quem prestar a fiança, e dele extrair-se-á uma certidão para juntar-se aos autos. Parágrafo único. O réu e quem prestar a fiança serão pelo escrivão notificados das obrigações e da sanção prevista no artigo 327 e 328, o que constará dos autos. Então percebam aqui que, por vezes, o prestador da fiança não é o réu.
não é o indiciado, né? Pode ser que alguém pague a fiança por ele, e aí a pessoa será cientificada de que se o réu quebrar a fiança, este valor pago por um terceiro poderá ser perdido. Então, o controle da prestação da fiança, a informação deste valor no processo e as condições que são impostas ao réu em razão da concessão da fiança, lá também nos termos dos artigos 319, conforme nós já vimos, né, faz com que nós devamos relembrar aquilo que diz o artigo 327 e 328, ou seja, né, as sanções previstas em caso de quebramento de fiança. Permitam-me aqui pegar o meu Código de Processo Penal para que possa aqui abrir o artigo 327 e 328. E eles vão dizer o seguinte: o artigo 327 diz que a fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para os atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada. E aquilo que nós já falamos no artigo 28, o réu afiançado não poderá, aqui, como está ali no artigo anterior, não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar da sua residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado. Então, sobre esses aspectos, é onde nós temos aí um alto nível de responsabilidade do afiançado, da qual deverá, logicamente, cumprir aí, né, os objetos da fiança concedida. Então, são critérios bastante importantes que devem ser analisados com a devida ressalva. Essa existência aí de livro obrigatório, né, na verdade, é possível que esse registro hoje seja feito também de forma digital, né, com uma assinatura digital. Então, lembrando também que nós buscamos atualizações sobre esse aspecto, né? E, mais uma vez, a Lei 12.403 de 2011 vem aí atualizando, né, proporcionada, uma atualização de valores proporcionada aí por essa lei, conforme nós vimos agora há pouco. Ou seja, não existe mais o valor de referência, a fiança é fixada em salários mínimos, né, que pode ir de 1 a 200 salários mínimos, e ainda, né, reduzida em 2/3 ou aplicada ao máximo e multiplicada por 1000 vezes. Exigência de um termo explícito, é lógico, né? A partir do momento em que a fiança ela é concedida, ela é arbitrada, a pessoa, né, o afiançado, deve conhecer quais são as suas responsabilidades, conforme nós acabamos aqui de dizer, nos artigos aí 327 e 328, para relembrar, a questão do quebramento da fiança e também aqui a impossibilidade de ausentar-se da sua residência por mais de 8 dias, sem o conhecimento e a autorização do juízo, né? Lembrando também que a quebra de comparecimento em qualquer ato do processo, desde que ele seja devidamente intimado, de forma injustificada, também gera aí o quebramento da fiança. Artigo 330. A fiança, que será sempre definitiva, consistirá em depósito de dinheiro, pedras preciosas, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual, municipal, ou em hipoteca inscrita no primeiro lugar. Então, ou seja, né, nós temos que buscar também agora aquela compreensão de alguns aspectos do direito civil. A avaliação de imóvel ou de pedras, objetos ou metais preciosos será feita imediatamente por perito nomeado pela autoridade judiciária ou autoridade policial. No caso do parágrafo 2º, quando a fiança consistir em caução de títulos da dívida pública, o valor será determinado pela sua cotação em bolsa e sendo sendo nominativos, exigir-se a prova de que se acham livres de ônus. Então, ou seja, nós temos aí também uma variabilidade muito grande, uma possibilidade muito extensa de como prestar a fiança. Até porque,
nós sabemos que nem todo mundo tem dinheiro vivo em quantidade para prestação da fiança. Muitas vezes a pessoa tem uma propriedade, a pessoa tem outros objetos de valor que podem aí, então, ser utilizados como fiança em pagamento, né? Não precisa ser obrigatoriamente em dinheiro, não precisa ser obrigatoriamente em espécie, mas também se aceita qualquer objeto que tenha um valor econômico, né, e possa ser, então, ali apurado, transacionado. O fato de que a fiança é definitiva, pessoal, o que significa isso? Primeiro, quando prestada para assegurar a liberdade provisória do indiciado ou do réu, não está mais sujeita ao procedimento verificatório, ou seja, que foi instaurado lá no passado, ou seja, verificação do valor, né, apuração de quanto vale aquele objeto. Houve época em que a fiança era provisória, isto é, para apressar o procedimento de soltura. Depositado ou interessado determinado valor, que poderia ser metal precioso, por exemplo, estando sujeito à verificação posterior de seu real preço de mercado, além de se passar a análise das condições pessoais do beneficiário. Atualmente, ela é considerada como definitiva, conforme nós já falamos anteriormente. Por quê? Porque o valor é apurado no momento da prestação. Então, ou seja, só se concede aqui a liberdade provisória, né, com a apreciação prévia do valor. Não mais sem apreciação posterior. Não é possível mais que isso aconteça, tá? E ainda, dependendo da situação, pode o juiz exigir um reforço da fiança. Pode ele determinar, conforme diz aqui o artigo 340, que a pessoa complemente esse valor em razão de circunstâncias observadas posteriormente. E aí, o artigo 340 diz o seguinte: será exigido o reforço da fiança. São 3 hipóteses. Primeira, quando a autoridade tomar por engano fiança insuficiente. 2, quando houver depreciação material ou perecimento de bens hipotecados ou calcionados, ou depreciação dos metais ou pedras preciosas. Ou seja, se no momento posterior, aqueles bens ou objetos não valem mais o que valiam quando da prestação. Inciso 3, quando for inovada a classificação do delito. Então, percebam que ele passa de um delito que tem pena máxima igual ou inferior a 4 anos para um delito, né, de maior repercussão ou de maior gravidade. Então, isso é um fato também que pode o juiz determinar o reforço da fiança, ou seja, que seja pago algum outro valor em complementação ao valor anteriormente pago. E o parágrafo único do artigo 340 diz que a fiança ficará sem efeito se o réu, e o réu será recolhido à prisão quando, na conformidade deste artigo, não for reforçada. Então, é como se ele não tivesse pago e ele será preso caso não consiga aqui fazer o reforço da fiança. E aí nós temos aquelas hipóteses que nós já comentamos, como, por exemplo, o depósito em dinheiro, né? E aí dinheiro quer dizer qualquer moeda, inclusive moeda estrangeira, pela cotação do dia. Pedras, objetos, metais preciosos também são aí é possível que sejam apurados aí os valores para que possam ser objeto de prestação de fiança, né, calcionados sobre esse prisma. A hipoteca, e aí nós temos que nos reverter ali ao artigo 1473 do Código Civil. Então percebam como, né, o direito ele é interdisciplinar num curso de estudo transversal. Ou seja, né, você não tem como saber o direito se não conhecer um pouquinho de cada ramo dele. E o artigo 1473 do Código Civil diz que podem ser objeto de hipoteca. Inciso 1, os imóveis e os acessórios dos imóveis conjuntamente com eles. Inciso 2, o domínio direto. Inciso 3, o domínio útil. Inciso 4, as estradas de ferro. Inciso 5º, os recursos naturais a que se refere o artigo 1230, independentemente do solo onde se acham. Inciso 6º, os navios. Inciso 7º, as aeronaves. 8º, o direito de uso especial a fim de moradia. Inciso 9º, o direito real de uso. E, por fim, o inciso 10, a propriedade superficiária. E aí, né, ninguém melhor do que os professores de civil
para que possam aí explicar um pouquinho para vocês mais sobre a hipoteca. Um fato bastante importante é que, né, conforme determina aí o artigo 1476 também do Código Civil, a hipoteca lançada sobre bens imóveis deverá ser registrada no cartório de registro de imóvel, ou seja, deverá constar lá uma averbação no registro de imóvel, né, na escritura deste imóvel, constando ali a hipoteca pendente sobre o objeto, assim como determina o artigo 1477 também aí do Código Civil, que salvo o caso de insolvência do devedor, o credor da segunda hipoteca, embora vencida, não poderá executar o imóvel antes de vencida a primeira. Parágrafo único, né? Diz que não se considera insolvente o devedor por faltar ao pagamento das obrigações garantidas por hipotecas posteriores à primeira, pessoal. Então fica aí questões bastante relativas também ao direito civil sobre a hipoteca, que pode ser dada como forma de pagamento da fiança. E aí, mais um fato é que, uma vez indicado o imóvel, será ele avaliado por um perito, nomeado pela autoridade policial judiciária e aceito, proceder-se-á a sua especialização no registro de imóveis. Nada mais é do que a averbação, né, da inclusão desta hipoteca sobre a escritura deste imóvel, tornando público o fato de que agora sobre este imóvel pende uma dívida, né? Ele é garante de uma obrigação, então ele não pode ser aí transacionado. Esse ato de dar publicidade é importante porque é um futuro comprador, né, que desconhece esse fato, assim o terá conhecimento por essa averbação na matrícula do imóvel e, logicamente, optará por não comprá-lo, porque corre-se o risco de perder esse imóvel, já que a hipoteca é um ato primário e ela vai se sobrepor aos atos secundários. O artigo 331 aí do Código de Processo Penal vem dizer que o valor em que consistir a fiança será recolhido à repartição arrecadadora federal ou estadual ou entregue ao depositário público, juntando-se aos autos os respectivos conhecimentos. Parágrafo único. Nos lugares em que o depósito não puder ser feito de pronto, o valor será entregue ao escrivão ou na pessoa abonada, a critério da autoridade, e dentro de 3 dias dar-se-á ao valor o destino que lhe assina este artigo, o que constará de termo de fiança, ou seja, o valor deverá ser depositado naquela instituição pública, né, que ali é vinculada ao Tribunal de Justiça como depositária de valores hipotecários. Sobre essa situação, pessoal, o que nós temos que compreender aqui é que, como regra geral, essas instituições bancárias são ou o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal, tá? Então, ali nós devemos ver que são, normalmente, essas duas instituições as responsáveis ali por ter a guarda deste valor e, logicamente, né, a este somar-se ali os acréscimos em razão dos seus rendimentos econômicos. Quanto ao depositário público, este é o destino das pedras, objetos e metais preciosos, né? Nós sabemos, por exemplo, também que a Caixa Econômica Federal tem lá o seu departamento de penhor. O outro fato é que o correto é que esses recursos, valores, objetos sejam postos desde pronto aos cuidados dessa instituição guardadora. Mas, não havendo essa possibilidade, terá ali o escrivão ou o escrevente, né, tempo hábil para que assim o faça e o mais rápido possível seja, então, esse dinheiro guardado sobre a responsabilidade, né, seja depositado sob a responsabilidade de uma instituição de crédito, né, pública, seja ela o Banco do Brasil, né, que na verdade é uma empresa de economia mista, ou a Caixa Econômica Federal, que é tecnicamente o único banco público que nós temos no Brasil. Inserção do valor da fiança na guia de recolhimento. Pessoal, isso é um procedimento burocrático que tem como finalidade ali, né, facilitar a sua devolução e assegurar o conhecimento pelas autoridades encarregadas da execução
Na verdade, essa guia será juntada aos autos para que possa futuramente ser rastreado este valor e verificar qual é o montante da sua atualização. Ou seja, há muitos casos em que se acolhe a compensação do valor depositado como fiança, que deveria ter sido devolvido ao condenado como valor devido da multa, pessoal. Eu já tive situações nesse sentido, né? Meu cliente depositou 12 mil reais em fiança para que ele pudesse responder o processo em liberdade. Ao final, ele foi condenado a uma pena de multa e nós, então, requeremos ali o abatimento da multa do valor efetivamente recolhido a título de fiança, né? E não há nenhum impeditivo também para que isso aconteça. Essa compensação do valor depositado de fiança para com a pena econômica aplicada lá no sistema trifásico da dosimetria da pena, conforme prevista no preceito secundário do crime, ele é bem possível. Então, fica aí também esse registro de que o valor da fiança, em caso de condenação, pode ser utilizado para abatimento, para compensação da pena de multa aplicada ao caso concreto. E aí, nós então aqui finalizamos os nossos slides. Caso vocês tenham aí alguma dúvida, caso vocês tenham aí algum questionamento, pessoal, eu estou aqui à disposição de vocês. Caso vocês queiram também tirar alguma dúvida referente às aulas da semana passada, que foram disponibilizadas, gravadas, estou aqui também à disposição de vocês. Professor. Oi, doutora. Não é sobre a matéria, mas como está bem polêmico hoje, sobre aquela Sim. questão do estupro culposo do Sim. processo. Doutora, eu vou ser bem sincero, meu dia foi tão corrido hoje que eu sei dessa notícia, mas não me atentei ao que de fato se trata. Então, eu não tenho como falar. Eu estou vendo todo mundo postar sobre isso, mas como eu não tive tempo ainda de me apurar sobre o que aconteceu, né, eu não tenho como falar desse assunto, porque eu saí do escritório, já entrei numa reunião com o colegiado do curso e não sei do que se trata. Não, sem problema. Doutor, fiança de bens móveis não existe? Doutor, da mesma forma que existe sobre pedras preciosas e objetos, bens móveis, desde que eles não sejam perecíveis, é possível também, né? Como, por exemplo, a pessoa tem um carro, a pessoa tem uma moto, todos esses valores que possuem, bens que possuem valor econômico, podem ali ser hipotecados sobre esse fato. Na verdade, seria o penhor, né, sobre bens móveis, hipoteca só sobre bens imóveis, mas é possível sim. Doutor Rosenberg. Oi, doutor, boa noite. Boa noite. A questão da fiança aí, que não em dinheiro, né? Em Sim. espécie. A autoridade policial judiciária, delegado, no caso, o senhor já vivenciou algum caso concreto disso? Porque é bem inviável a situação, né? Ter que nomear um perito para avaliar o bem, a joia, o que quer que seja, para poder ser concretizada a fiança. Doutor, na prática, eu vou ser bem sincero, eu nunca vi isso acontecer. Na prática, nos meus quase 16 anos de advocacia, eu nunca vi isso acontecer. O que se vê, na verdade, são essas fianças que a gente vê aí fixadas em 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, e também a maior fiança que algum cliente meu já teve que pagar foi essa de 12 mil reais. Então, na prática, eu nunca vi acontecer. E nessas situações, eu percebo também que se acontecesse, a pessoa falou, olha, não tenho outro bem, não tenho outra forma de prestar a fiança. Já vi casos também que, não sendo crimes de maior potencial ofensivo, são aplicadas somente as condições, então é concedida a liberdade, independente da fiança, né? E o juiz, no caso, não seria o delegado, mas o juiz fixa apenas condições para serem cumpridas. No caso de delegado, doutor, eu só vi fixação de fiança em pecúnia, em valor. Nunca vi hipótese de que fosse oferecido algum bem como prestação de fiança. Não é impossível, como diz a lei, ela admite, mas na prática eu concordo com o doutor que é totalmente inviável. Perfeito, obrigado. Eu que agradeço.